Então, começando nossa aula, gente, bom dia novamente a todos. Bom dia aí ao Daniel, ao Carlos. Eu vi que a Ellen entrou, eu até entrei em contato com a coordenadora, eu pensei que ela não estava entrando na sala, eu vi ela aparecendo aqui. A Andressa, Beatriz, gente, sejam bem-vindos, né, à nossa terceira aula de filosofia, né, onde a gente está estudando hoje especificamente o campo da ética e da moral. Novamente, fiquem bem à vontade aí para me chamar no Moodle, no Moodle, né, no chat, aqui por voz mesmo, né, a gente está aqui para conversar um pouco. A gente vai fazer o mesmo esquema de aula, eu vou aqui debatendo com vocês uns temas, daqui a pouquinho eu mando o link aí para todo mundo responder responder pelo link lá, o nome, o e-mail, e hoje a gente também tem 3 perguntas. Não, tranquilo, Ellen, conversei lá com a professora, ela me explicou, tranquilo, eu só fiquei preocupado que eu não tinha visto você aqui pelas aulas, tá? Mas não se preocupe. Gente, só fazendo uma recapitulação, né, da revisão das nossas 2 primeiras aulas, se a gente fosse sintetizar em 2 linhas, né, o que a gente estudou até agora, a gente viu que ética se refere a um campo da ciência, conforme o autor que a gente estava estudando, que é o professor Vasques. Então, o professor Vasques vai dizer que que a ética é uma ciência, ou então, de um modo geral, a gente pode dizer que a ética é uma teoria da moral, né, um campo da filosofia abstrato, racional, que tende a explicar, né, que tenta explicar os valores, né, e as moralidades existentes na nossa sociedade. E, do outro lado, a moral, né, são os valores que orientam a conduta humana. Então, se a gente fosse querer resumir as nossas 2 primeiras aulas, era o que a gente estava debatendo, né? Moral são os valores, é algo mais concreto, pode ser irracional, não tem obrigação de ser racional, né? Não quer dizer que aquilo que eu falo, não quer dizer que a moral é burra, né? Mas ela não tem um compromisso com a racionalidade, com a sistematicidade. A moral, elas são os valores que vão dar um direcionamento, né, um norte para a forma com que a gente deve agir, né? E daí, na aula de hoje, a gente vai delimitar ainda um pouquinho mais esse caráter científico da ética, né, que o professor Adolfo Vasques traz para a gente, e a gente vai delimitar, vai fazer uma problematização sobre o caráter histórico da moral, que daí a gente vai até puxar um pouquinho aí das aulas de história de vocês, não o conteúdo da aula, mas a perspectiva histórica da moral, para ver como que ela funciona ao longo do tempo. E daí a gente tem uns problemas aí se a gente não considerar a moral em seu contexto histórico, e a gente já vê isso adiante, perfeito? Então, nós temos essa revisão, na verdade, então, uma síntese das nossas 2 primeiras aulas. Ética, um campo da filosofia, ela pode ser equiparada à ciência, ou ela pode ser designada como teoria da moral. Moral são os valores, né, valores sociais, culturais, religiosos, educacionais, valores familiares, que orientam a nossa conduta humana. Perfeito? Então, aqui nós temos uma síntese das nossas 2 primeiras aulas. A gente finalizou a aula de sábado, pessoal, não sei se vocês lembram, estava bem lá no finalzinho, alguns já querendo fugir da aula, mas a gente finalizou a aula, né, com esse slide aqui, né, com essa discussão aqui, que é sobre 2 campos da moral, ou seja, é como se a gente dividisse a moral, né, dividisse o âmbito, né, ou a dimensão da moral em 2 outras dimensões, que é a dimensão normativa e que é a dimensão factual da moral. Vocês vão falar para mim, nossa, professor, terça-feira de manhã já está com essa discussão, né, já estão tacando fogo aqui, mas é assim mesmo, vamos tentar compreender o que é esse campo normativo e o campo factual da moral. Gente, é muito simples, né? Quando a gente fala de moral, né, ou seja, quando a gente fala daqueles valores, daquelas normas ou regras que orientam a nossa conduta no cotidiano, a gente vai ter outras 2 dimensões, que é o campo da enunciação, né, ou seja, o campo normativo.
são normas ou regras de ação que a gente enuncia ou que a gente fala como que o mundo deve ser, como que as pessoas devem agir, né? Então, quando a gente está nesse mundo da enunciação, a gente está indo para onde? A gente está para o campo normativo. Um exemplo que eu dou para vocês, né, para a gente entender o que é esse campo normativo. É mais ou menos assim, né, quando a gente pega, né, um tema aí bem controverso, né, por exemplo, que teve do aborto, né, tinha uma pesquisa, que era uma pesquisa nacional do aborto, que ela tinha a seguinte pergunta dentro da pesquisa, e isso é um erro metodológico gravíssimo, gravíssimo. Quem for fazer introdução à pesquisa aí, depois vai estudar um pouquinho melhor, mas a pergunta era a seguinte, as pessoas iam entrevistar, né, geralmente mulheres, né, e porque quem faz aborto é mulher, então o foco da pesquisa eram mulheres, e a pergunta dizia o seguinte, você é a favor ou contra o aborto? Né? Gente, se você faz uma pergunta para qualquer mulher, ela vai responder que ela é contra o aborto. Né? Ou melhor, espera-se que as pessoas digam que são contra o aborto. Isso quer dizer que ela vai abortar, ou que ela já abortou, que ela conhece alguém que já tem abortado? Não, né? Porque muitas vezes a mulher que diz, né, que responde, a pessoa que responde assim, eu sou contra o aborto, às vezes ela mesma já tenha feito um aborto alguma vez na vida, né? Ou ela mesma já tenha conhecido alguém, ou tem uma amiga, uma vizinha que fez o aborto e ela jamais vai falar que essa mulher fez aborto, né? Então, qual que é o erro metodológico da pergunta? O erro metodológico é porque ela faz uma pergunta aonde a resposta já está dada, onde a gente espera que a pessoa responda aquilo lá. É mais ou menos assim, vamos mudar o exemplo, né? Se a gente for perguntar para alguém aí, para qualquer pessoa, para os pais de vocês, ou quando vocês forem, né, estiverem recebendo aí os salários altíssimos de vocês têm que declarar imposto de renda, né? E daí vocês vão poder fazer às vezes alguém vai fazer a seguinte pergunta: você é a favor ou contra da corrupção? Percebe? Se eu perguntar para vocês são a favor ou contra a corrupção? Né? A gente espera que vocês, que todo mundo diga que não somos contra a corrupção é algo ruim, né? E então a gente vai se posicionar sempre contra a corrupção. Isso quer dizer que a gente às vezes já não fez algum ato corrupto, né? Quer dizer que a gente já não tenha feito alguma corrupção na vida, por mínima que seja, uma sonegação de imposto, estacionar num lugar irregular, né? Então, o campo normativo é o campo do enunciado, é aquilo que a gente diz como as coisas deveriam ser. O campo factual é aquilo que efetivamente as coisas acontecem, né? São os atos morais efetivamente realizados, né? E às vezes esses atos, eles nem sempre correspondem às nossas enunciações, aquilo que a gente está falando. Perfeito? Gente, eu vi que está travando para alguns estudantes aqui, para o Vitor, para o Albert, para o Lucas. Tá travando o áudio, vocês estão conseguindo acompanhar, tá ficando. Eu estou sumindo. Como é que tá o sinal agora? Melhorou um pouquinho? Tá normal? Eu digo isso porque a minha internet está bem ruim esses dias aqui. Agora voltou? Deixa eu tentar mudar aqui a posição do meu modem e ver se melhora. Só um minutinho, gente. Vamos ver se... A internet está péssima, péssima, péssima. Assim, de modo, né, geral. Mas, assim, de toda forma, né, eu estou gravando aqui a aula, qualquer coisa vocês voltem lá. Vamos tentando aí conversar, né? Eu vou indo devagar, porque se falhar a gente vai retomando, vai repetindo até uma hora chegar o enunciado correto, beleza? Ó, o Renato disse que
que tá tranquilo, o Albert agora tá mais tranquilo, eu mudei meu modem aqui, coloquei numa outra posição, geralmente ele tende a melhorar quando eu faço isso, ele leva um susto, né, acho que vai apanhar, ele dá uma melhorada. Mas aqui tá bem difícil esses dias. Mas, gente, é assim, conseguiram compreender essa dimensão? Então, assim, dentro da moral, uma coisa é aquilo que a gente faz, né? Vamos lá, né? Isso mesmo, Juliane, vamos pegar lá. Dentro da moral, é o que a gente diz que a gente faz. Outra coisa é efetivamente aquilo que a gente faz, né? Então, se vocês forem entrevistados, né, por qualquer pessoa, né, por um professor, principalmente por alguém que não conhece vocês, vamos pensar em uma pesquisa de IBGE. E se essa pessoa fizer perguntas, né, às vezes até um pouco indiscreta para vocês, pergunta coisas sobre moralidade, né, se ela perguntar assim, Juliane, você é a favor ou contra o aborto? Né? Veja, ela é uma pergunta bem direta, não está nem perguntando se você é a favor da descriminalização do aborto, ela está perguntando se você é a favor ou contra, né, o aborto. Ou então, Matheus Martins, você é a favor ou contra o uso de drogas? Né? Albert, você é a favor ou contra a corrupção? Essas perguntas, elas tendem a levar a gente para pensar o campo normativo, que é o quê? A enunciação de um valor. Né? Então, geralmente, por trás dessas perguntas, tem alguns valores. Né? Então, por exemplo, por trás do aborto, a gente está falando de vida também. Então, se a gente pensar no valor da vida, muita gente vai responder que é contra o aborto. Né? E, por exemplo, você ser contra o aborto não quer dizer que você é contra a descriminalização do aborto, são coisas diferentes. Né? Ou então, por exemplo, por trás da corrupção, a gente tem uma ideia aí de honestidade, que é uma ideia valorizada por todo mundo. Então, se você perguntar, você é contra ou a favor da corrupção, as pessoas vão dizer que são contra. Né? Geralmente, todo mundo vai, né, a maioria vai, pelo menos, se espera que as pessoas digam ou melhor, se esperam que as pessoas digam que elas são contra a corrupção, que são contra o aborto e a favor da vida. Né? Então, assim, são perguntas, exatamente, Juliano, são perguntas feitas de forma direta e que, às vezes, até por uma pressão, e aqui eu digo uma pressão moral mesmo, a gente tende a responder uma determinada coisa. E, às vezes, aquilo que a gente responde não é aquilo que a gente faz efetivamente. Entendeu? Então, por exemplo, assim, vamos pegar o nosso exemplo em sala de aula, né? Se alguém, né, imagina o reitor chegando aqui em Uruaçu, ou o pró-reitor, e perguntar assim, Matheus, você é a favor ou contra que os alunos colhem durante a prova? Né? Daí você já pensa, nossa, o reitor está me perguntando isso. É quase que automaticamente que você vai dizer, não, eu sou contra que colhem na prova, né? A prova ela tem que ser feita individual, de uma forma honesta, sem corrupção, então eu sou contra colar na prova. Isso quer dizer que a gente nunca colou na prova, né? Nunca deu uma olhadinha assim na resposta do colega, ou tentou, né, pelo menos colar ali para tentar lembrar a fórmula de uma fórmula de matemática, de física, né? Quando a gente vai analisar efetivamente o que a gente faz, a gente está no campo do quê? Da moral realizada. Então, são os atos morais efetivamente realizados. É o factual, é aquilo que acontece. No entanto, a gente tem outro campo que é o normativo. Então, assim, dentro da moral, a gente tem um campo que é mais abstrato, né, que é aquilo que as pessoas dizem que fazem, e tem um outro campo que é o factual, que é efetivamente o que as pessoas fazem. Percebe? E assim, isso é contraditório, mas isso é perfeitamente normal acontecer nas sociedades. Uma coisa é a gente falar, né, e dizer como que a gente gostaria que as coisas fossem, ou como que a gente... né, geralmente a gente faz isso com a nossa família, né? A gente apresenta a nossa família de um modo muito bonito, é tudo muito lindo, né? Quando vai apresentar para os outros. Outra coisa é efetivamente o que acontece dentro de casa, né? Tem as brigas, tem as discussões, né? Tem às vezes, né, algumas divergências. Então a gente tem esses dois campos dentro da moral. Ficamos entendidos? O campo normativo é aquilo que a gente diz, aquilo que a gente professa, né? Aquilo que a gente enuncia como sendo
moral, como sendo um valor moral, e o campo factual é efetivamente os atos morais que a gente realiza. É aquilo que a gente põe em prática. Eles nem sempre estão conjugados. Às vezes, um diz uma coisa, mas na prática a gente faz outra coisa. É isso que eu queria chamar a atenção para vocês. Então, dentro da moral, às vezes a gente diz algumas coisas, mas no nosso dia a dia, lá no cotidiano, a gente faz exatamente outra coisa. Daí foi aquela pergunta que eu deixei para vocês na aula passada e que a gente respondeu junto, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É exatamente isso. O faça o que eu digo é o campo normativo, é a enunciação de um valor. Fazer o que eu faço é colocar a moral em prática, e às vezes essa prática nem sempre é a mais condizente com aquilo que a gente prega, com aquilo que a gente fala. Beleza? Então, são esses dois campos da moral. Né? Então, em relação ao plano normativo, né, a relação com o plano normativo é que determina a inclusão de um ato como sendo moral ou não. No entanto, o fato de uma norma, às vezes, ela não ser cumprida, isso não quer dizer que a pessoa seja totalmente imoral, né? Não quer dizer que ela seja contraditória, né? Isso é, como eu falei, é completamente normal a gente perceber esse tipo de contradição dentro da moralidade, dentro do mundo vivido, né? Uma coisa é aquilo que as pessoas dizem que fazem, outras coisas são aquilo que elas efetivamente fazem. Se a gente pensar os políticos, né, geralmente eles têm isso um pouco mais escancarado. Uma coisa é o que o político promete, outra coisa é efetivamente o que ele faz dentro do mandato, que às vezes não é aquilo que ele prometeu. Então aí a gente tem um campo normativo, que é a promessa, e um campo factual, que é aquilo que efetivamente ele faz. Percebe a diferença? E isso tudo está dentro da moral. Isso tudo está dentro do mesmo campo da moral. Não quer dizer que um está para a ética e o outro não. Os dois estão dentro do campo da moral, e a ética, ela vem e estuda esses dois campos, nessas duas dimensões, que é o normativo e o factual. Ficou mais tranquilo, gente? Eu acho que agora ficou mais... e a gente tinha terminado a aula exatamente nessa discussão. Estou mandando o link para vocês, para a nossa primeira questão aqui, para a gente fazer aquela brincadeirinha novamente. Acessem aí o link, coloquem o nome de vocês, a turma que vocês estão, e o e-mail que vocês utilizam aí para acessar, ou que estão utilizando para acessar o Google Meet. Eu já projetei aqui na tela também a questão de número 1. Então, acessem, coloquem o nome, e-mail, escolham aí a turma. Deu erro? Só... O meu aqui está falando, não aceita mais respostas. No caso, deve ser porque eu já respondi, não? Não, peraí, se eu não abrir aqui, né, não vai, agora pode ir, gente. Deem um F5 aí, foi minha culpa aqui, eu que tinha bloqueado sem querer as respostas, deu um F5 e tentem responder. Aí, deu certo. Deu certo, né? Agora foi. Então, coloquem aí o nome de vocês, o e-mail, a turma, e daí vamos respondendo essa primeira questão, né? Então, eu estava falando do plano normativo e o plano factual da moral. O plano factual da moral se refere, primeira opção, aos valores morais. Segunda opção, aquilo que a moral prescreve. Terceira opção, ao que se realmente faz, a conduta efetivada. Quarta opção, a história da moral. O que vocês acham? Podem responder aí no chat, mas não respondam também no questionário. O Caio e o Renato colocaram que é a resposta C. Tem alguém que discorda dos dois? Felipe também, Maria. Tem alguém que acha que é outra opção?
né? Então, quem acompanhou aí, né, do Caio até o Matheus, o Pedro, o plano factual da moral se refere ao que se realmente faz. É essa a resposta C. É aquilo que a gente coloca em prática, que nem sempre diz, né, ou está às vezes harmonizado, né, está em sincronia com os nossos valores morais, e às vezes nem sempre está em sincronia com aquilo que a nossa moral prescreve, né, e que também, né, está divergindo de uma história da moral. Vamos pegando um exemplo aí, né, todo mundo vai, né, os valores morais, aquilo que a moral prescreve, por exemplo, no trânsito, né, é tratar bem a pessoa no trânsito, dar a vez para o pedestre, né, deixar, né, quem está na faixa de pedestre passar, respeitar a fila, né, quando a gente está no mercado, aí, ou quando vocês estavam aí no restaurante do IFG, né, respeitar a fila, né, enfim, isso são valores morais e aquilo que a moral prescreve. Mas quem é que já não furou a fila aqui, né, às vezes, né? Ou então estacionou ali na farmácia, mas na verdade não foi na farmácia, foi para fazer outra coisa, deixou lá o pisca-alerta ligado. Quem que já não viu isso? Então, assim, no cotidiano, né, a gente tem um plano factual que é realmente aquilo que acontece, e que às vezes não é o que os valores morais ou o que a moral está prescrevendo. Isso quer dizer que a pessoa é totalmente imoral? Não. Isso revela uma parte, né, da nossa natureza humana que é efetivamente ser contraditório. Né? Nem sempre a gente é totalmente racional, a gente tem as nossas contradições. Mas que a ética, ela se preocupa em estudar a moral, correto? Então, a ética reflete sobre a moral. E a moral vai fazer o quê? Orientar a conduta humana. Então, se a gente fosse fazer uma brincadeira, é mais ou menos assim. Assim como a conduta humana está para a moral está para o campo da ética. Percebam? Né? A ética se debruça sobre a moral e a moral se debruça sobre a conduta humana no sentido de orientar a conduta humana. E daí aqui eu quero conceituar com vocês, né, o que é essa conduta humana. Né? Não é qualquer conduta. Né? A ética, ou melhor, a moral, ela vai orientar algumas condutas, então são algumas condutas que fazem parte do campo da moral. Outras condutas não fazem. Algumas condutas estão excluídas do campo da moral, né? Então, se a gente for conceituar que tipo de conduta faz parte do campo da moral, primeira coisa, a gente tem que entender que conduta são tantas ações quanto as omissões. Eu acho que eu já havia comentado isso com vocês em uma outra aula aí, né? Então, tanto as ações quanto as omissões, elas são condutas. Por isso, é muito raro vocês me escutar falar aqui em sala de aula que eu estou falando em ação moral. É muito raro eu falar em ação moral. Geralmente eu falo em conduta moral, né? Já chego lá, Felipe, eu já dou um exemplo de uma conduta humana que não faz parte da moral. E dá para depois a gente brincar com vários exemplos, né? Então, primeira coisa, uma conduta, né? Ou seja, uma ação, uma omissão, ela sempre que faça parte da moral, para ela ser analisada pela moral, ela precisa, primeira coisa, ser humana, né? Ser realizada por uma pessoa humana. Perfeito? Né? Não se aplica aqui aos casos, então, dos animais, vegetais, minerais, fenômenos da natureza e etc. Eu não consigo avaliar aí, sei lá, a seca, uma tempestade, ou um cachorro que ataca alguém na rua, desde uma perspectiva moral. Concordam comigo? Então, uma conduta humana, uma conduta para ser avaliada pela moral, ela tem que ser realizada por uma pessoa, por um sujeito, por alguém humano. A segunda característica da conduta que vai ser avaliada pela moral, além de humana, é necessário que ela seja consciente. Né? Então, é preciso que essa pessoa, ao realizar a conduta, ela esteja em plena consciência da situação que ela está fazendo. Existem algumas situações que a pessoa não tem consciência da situação. Eu não estou falando aqui, gente, só da consciência da pessoa estar acordada, entendeu? Ou de, então, da pessoa estar acordada está acordada, mas está bêbada, ela está meio fora de si. Não é isso, eu não estou dizendo isso, tá? Consciente aqui
é consciente da situação, ela tem que ter consciência do que está se passando por ali. E eu já vou te dar um exemplo que vai parecer bem bobo, mas vocês vão ver como que funciona. Então, a conduta ela tem que ser realizada por uma pessoa, e essa pessoa ela tem que ter consciência da situação, ela tem que estar em plena consciência, ter todo o conhecimento do que está se passando ali naquele contexto. Outra característica para a conduta ser avaliada pela moral é que ela tem que ser livre, né? Então, daí vem uma pergunta que eu coloquei para você, né? Como que a gente afere os níveis de liberdade? Isso é um pouco difícil. Mas a conduta, em tese, aqui, né, em teoria, ela tem que ser livre. Se a pessoa humana vai lá, conscientemente da situação, realiza algo errado, mas está fazendo esse algo porque alguém está obrigando ela, está com uma arma aí, por exemplo, né? Obriga ela a roubar alguma coisa, mas está lá apontando uma arma para ela, óbvio que essa pessoa não está sendo livre, concordam comigo? Então, eu não tenho como avaliar a conduta da pessoa que fez a ação. Posso avaliar quem está com a arma obrigando a pessoa. Mas, então, para eu avaliar moralmente, a pessoa ela tem que estar livre para fazer isso, né? Livre para fazer ou não fazer algo. A quarta questão, né, a conduta ela tem que ser intencional. Né? Às vezes, a gente faz alguma coisa sem visar o objetivo ou a consequência, sem uma intencionalidade. Né? Vamos pensar aí quando vocês estavam nas aulas de educação física, por exemplo, quem de vocês que às vezes já não deu um chute no colega sem querer, né, deu uma bolada na cara às vezes do colega, mas foi o quê? Não teve intencionalidade. Foi humano, foi consciente, foi livre, mas não visou aquele objetivo, mas infelizmente aconteceu, né? Então, se não visou, exatamente, normal, acontece. Não teve intencionalidade, se não teve essa intencionalidade, eu não vou avaliar a conduta como ela não é passível de uma avaliação moral. Percebem isso? Né, aconteceu, né, simplesmente aconteceu, não teve essa intencionalidade. Se não teve intencionalidade, eu não avalio ela desde a perspectiva da moralidade. E depois, a última característica é que a conduta ela tem que ser responsável. Na verdade, essa aqui, né, ela nem é tanto uma característica, mas ela é muito assim, eu cumpri essas quatro características mínimas, então sim, eu consigo, no final, falar que a pessoa ela é responsável ou não pela conduta que ela realizou. Faltou um desses 4 objetivos, gente, eu não consigo falar em responsabilidade. Perfeito? Agora eu vou pegar um exemplo, gente, vai ser um exemplo bem bobinho, mas que vocês vão entender assim, rapidão, que o Felipe perguntou, né? Dá um exemplo de uma conduta humana que não faz parte da moral. Gente, imagine que vocês estão em sala de aula. Né? Vamos lá, voltou o IF, está tudo funcionando, e o Felipe e Vitor, vocês fazem parte da mesma turma? Vocês estudam na mesma sala? Não? Mas vamos pegar, por exemplo, dizer que vocês estão estudando na mesma sala, beleza? Vamos dizer que o Vitor e o Felipe estão estudando na mesma sala. Daí eles estudam um do lado do outro, um na carteira do lado do outro. O Felipe e o Vitor, eles têm, sei lá, um computador que é igualzinho, um computador é igual ao do outro. Os dois têm computador da Dell, cinza, com o mesmo adesivo, inclusive. Né? Colocou até um adesivo lá, os dois colocaram um adesivo igual, e tem um computador igual. E acontece a seguinte situação. O Vitor passa na sala, vê o computador em cima da mesa do Felipe, mas nem se toca que a mesa é do Felipe. O Vitor vai lá, pega o computador, coloca dentro da mochila e vai embora, né? Pensando que o computador que ele pegou, na verdade, era seu. Né? Então, o que aconteceu aqui? Houve um furto? O Vitor roubou o computador do Felipe? Ou teve algo ou o Vitor somente se confundiu? O Victor simplesmente se confundiu de computador e pegou o computador do Felipe achando que era o dele. Né? Nesse Só caso... se confundiu. Oi? Simplesmente se confundiu. Só se confundiu. A gente vai dizer, então, que o Victor fez uma ação imoral? Não, né?
porque ele simplesmente fez o quê? Faltou o quê? Consciência. Percebam, eu estou falando da consciência no sentido do quê? De conhecimento sobre a situação. Agora vamos imaginar a mesma situação, gente. O Victor passa na sala, vê o computador em cima da mesa do Felipe, o Victor sabe que o computador é do Felipe, pega o computador, coloca dentro da sua mochila e leva para casa. Ele sabia que o computador era do Felipe, ele fez isso de forma livre e intencional. O que eu tenho aqui? Um furto, não tem? Veja, é a mesma situação, é é a mesma conduta, assim, a mesma ação, o mesmo movimento. Só que o que eu tenho? Eu mudei, eu tenho a consciência que vai fazer com que eu tenha uma outra intencionalidade para fazer aquilo. Na primeira hipótese, eu não consigo avaliar a ação do Victor porque ele simplesmente se confundiu com os computadores e ele não roubou nada de ninguém. Ele simplesmente se confundiu e levou o computador embora. Então, eu não posso dizer que ele roubou. Eu não posso avaliar dizendo assim, o Victor é um ladrão, ou não presta, fica roubando o computador dos outros, né? Fazer essa avaliação moral. Na segunda situação, onde o Victor sabia que o computador era do Felipe, opa, aí eu já tenho uma outra situação, eu estou em outro patamar, e daí sim eu consigo fazer uma avaliação moral. Eu consigo dizer que ele, por exemplo, furtou o computador do Felipe. Percebe? Então, sempre para eu ter uma conduta que ela seja passível de ser avaliado, né, pela moral, essa conduta ela tem que ser humana, tem que ser consciente, no sentido de que eu tenho que ter consciência sobre a situação, tem que ser livre e ela tem que ser intencional. Ela tem que ser livre. Aqui, Renato, né, o Renato está perguntando, né, como é que a gente determina a liberdade? Provisoriamente aqui, depois a gente vai estudar uma corrente ética chamada éticas libertárias, mas provisoriamente livre aqui, a gente só vai pensar e dizer o seguinte, é quando a gente tem a possibilidade de fazer ou não alguma coisa, né? Quando eu tenho opção, pelo menos duas opções, de eu fazer ou não fazer, aí eu tô agindo de forma livre. Mas isso é um conceito aqui bem provisório, tá? Só para a gente tentar entender, só para a gente entender agora nesse momento. Então, a liberdade aqui para a gente, ela vai ser bem nesses termos. Se eu tenho opção, se eu tenho opções de fazer mais de uma coisa, ou de não fazer essa coisa, né, de não fazer essa conduta, então eu estou dentro do campo da liberdade. Depois a gente vai ver que não é bem assim, vai ter autores que vão dar outros exemplos de liberdade que é um pouquinho mais complicado. Mas, a princípio, gravem isso. Tive a opção de fazer ou não, eu estou sendo livre. Vamos voltar, por exemplo, do Vitor e do Felipe no computador, né? Digamos que o Pedro, né, o Pedro está aqui, comentou por último, digamos que o Pedro tivesse uma arma. Ó a cena que o professor está criando dentro do IF, né? Digamos que o Pedro tivesse uma arma lá no IF e ele chegasse para o Victor e falasse assim, Victor, o computador do Felipe está lá na sala, você vai lá e pega esse computador e traga ele para mim. Né? E o Pedro está lá fora com a arma esperando o computador. Você acha que o Victor voltaria da sala de aula sem o computador? Né? Então, assim, o Victor teria liberdade de escolher pegar ou não pegar o computador do Felipe? Né? Aqui não, né? Aqui ele está sendo o quê? Ele está sendo coagido. É ele que está indo, né, sozinho, ele que está entrando na sala, é o Victor que está pegando o computador, ele está consciente de que o computador não é dele, só que aqui no nível da liberdade, o que está acontecendo? O Victor está sendo coagido pelo Pedro, né, o Pedro está lá com a arma e está obrigando o Victor a roubar o computador. Neste caso, roubando o computador, né, quem que a gente vai julgar moralmente? O Victor ou o Pedro? Que obrigou a situação. Veja, a gente desloca, a gente faz um deslocamento do julgamento, deixa o Victor de lado, porque a gente ainda vai, no final, digamos assim, a gente vai ter pena, vai ter compaixão por parte do Victor que passou por uma enrascada, e a gente vai julgar o Pedro, porque foi o Pedro que desencadeou toda aquela situação. Né? Então, a gente acaba julgando moralmente, e no caso até legalmente, a gente poderia falar, mas moralmente a gente vai dizer que quem está errado, quem está fazendo algo ruim, não é o Victor, é o Pedro.
porque foi o Pedro que obrigou o Victor a roubar o computador. Então, aqui no conceito de liberdade, provisoriamente, por enquanto, a gente só vai trabalhar com a ideia de que se eu tenho mais de uma opção para fazer a situação, se eu sou obrigado a fazer, eu não faço julgamento moral daquela situação. Né? Tem um exemplo muito conhecido, que eu vou voltar no utilitarismo na próxima aula, na quinta e na sexta, a gente só vai trabalhar o utilitarismo, que é aquela parábola, aquela ideia do trem, né, que você tem ali um trem desgovernado e você tem duas opções, né, jogar o trem em cima de 5 pessoas, ou jogar em cima de uma, ou virar o trem e jogar em cima de uma pessoa, matar somente uma pessoa para salvar 5. Nesse caso, a opção é de você matar 5 ou matar uma, mas você não tem a opção de não matar, percebam? Então, nesse caso, eu não tenho, né, a ideia da opção, né, de você ter uma segunda, né, ou terceira alternativa. Ou mata todo mundo, né, Wellington, vai que o trem está desgovernado mesmo, né, deixa lá, deixa acontecer. Mas, gente, então a ideia da conduta humana, ela é isso, né, ela tem que ser humana, tem que ser consciente no sentido de eu compreender toda a situação, ela tem que ser livre no sentido de eu ter mais de uma alternativa, e ela tem que ser intencional, eu tenho que visar um objetivo. Porque, que nem eu falei, né, às vezes eu dei uma bolada lá no colega, um chute na canela, mas ela não foi com intencionalidade. Né, ou peguei, por exemplo, lá no computador, também não tive a intenção de roubar, eu achei que era meu computador. Né, então, eu não tive não visei um objetivo específico, né? Então, se eu cumprir todos esses requisitos, humano, consciente, livre e intencional, então sim eu tenho uma, né, responsabilidade sobre o sujeito. E aqui a gente pode pensar numa outra situação, gente. Vamos lá, né? Eu falei que por que não pode ser os animais? O que acontece se você leva o cachorro para passear e o seu cachorro morde uma pessoa na rua? O que vai acontecer? Digamos que eu vou ali passear com o meu pincher, mas digamos que eu estou com um cachorro aí de grande porte, estou na rua passeando e esse cachorro do nada vai e morde alguém que está na rua, né? Para quem que recai a responsabilidade? Para o cachorro, né? Para o cara que se aproximou do cachorro? Não, né? Para mim, que estou lá com o cachorro. Então, as ações dos animais sempre vão recair sobre a pessoa que é responsável pelo cachorro, perceba? E isso até em termos legais, até no direito, né, quem que se responsabiliza pela ação dos animais são os cachorros. Né? Vocês lembram agora que aconteceu recentemente lá com aquela, esqueci qual que era a cobra que o menino tinha ali em Brasília, que ele colecionava as cobras raras lá e foi mordido, vocês lembram desse caso? Foi picado por uma das cobras e quase morreu lá na UTI. Então, vocês viram o desdobramento daquilo? Ele recebeu uma multa, acho que foi quase 100 mil reais, né? Ou seja, além de ele ser picado pela cobra, ele teve responsabilidade ainda, né, sobre o tráfico de cobras. Toda a responsabilidade aqui era dele. Então, além de ele ter sofrido a consequência, ele teve que se responsabilizar pela própria consequência que se deu em relação a ele. Só para vocês verem como isso é interessante, né? O dono do animal, né, a pessoa que está sob a guarda do animal, se responsabiliza, né, pela ação dos animais. A Maria Clara comentou, né, as crianças também se encaixam, porque por trás de uma criança sempre a figura oculta de um animal. Mais ou menos isso, Maria Clara. O Eduardo acho que deu a frase de outra forma. A Maria Clara quase disse assim, as crianças são um bicho. Brincadeira, Maria. Mas a ideia é um pouco essa, Maria Clara. Por que a gente fala de responsabilidade penal, né? Até ali os 16 anos, né, não somos responsáveis, entre 16 e 18, relativamente responsáveis por alguns atos, e a partir do 18 é que então a gente é responsável, né? Mas é exatamente isso. Se a criança entra no mercado e rouba alguma coisa, quebra alguma coisa, né? A criança, sei lá, pega uma pedra e risca um carro inteiro, né? Acaba com a lataria do carro. Quem que é responsável? Os pais da criança. Né? Eles que têm responsabilidade sobre a ação da criança.
né? Então, aqui a gente tem, né, quando eu estou falando aqui, né, não se aplica aos animais, vegetais, minerais, etc., esse etc. aqui é exatamente, vai ser essas situações, né? Crianças, quem não são responsáveis, quem é responsável, os pais, pessoas com problemas, né, com deficiência mental, né, ou relativamente capazes por conta dessa deficiência mental, né, elas não são conscientes de toda a situação, então quem é responsável, né, ainda que a pessoa tenha 30, 40 anos, quem é responsável por ela são os pais. O exemplo mais recente que a gente teve, vocês lembram aquele caso de racismo que deu esses dias atrás com um entregador de delivery, né, o cara saiu, xingou o entregador, né, enfim, foi um caso extremamente de racismo, filmou, circulou na mídia, e não sei, gente, eu, de fato, não sei qual é o desdobramento daquilo, mas me parece que alegaram que ele tinha transtorno, ele tinha alguma deficiência mental, né, e se for comprovado que, de fato, ele tinha alguma deficiência mental, ele não responde pelo ato dele, percebam? Ele não responde. Não vai acontecer nada, professor? Acontece. Os responsáveis dele, né, os pais, enfim, o tutor, quem que é responsável legalmente, é que vai responder pela situação. Percebam? Porque, então, nesse caso, o responsável, ele não poderia deixar, por exemplo, ele ficar sozinho, ele receber as coisas na rua, porque é possível, né, uma vez que ele não tem consciência, né, uma vez que ele não teria essa consciência, ele não poderia estar agindo, né, ele deveria estar sendo supervisionado pelo responsável. Seria o mesmo que eu deixasse uma criança de 3 ou 4 anos ir lá fora buscar a comida num delivery. A criança pega, pode fugir, se perder, enfim. Eu tenho que ter responsabilidade, né, pela conduta de quem não tem consciência, de quem não é livre, de quem também não é humano, né, os animais aqui no caso, quem não tem intencionalidade, né, e o exemplo, né, que a gente teve, né, da criança também, né, só para finalizar a aula, gente, estamos bem em cima do laço aqui, foi aquela criança que caiu no prédio, lembra? Esses dias atrás também teve aquela notícia super triste, né, a filha, o filho, na verdade, né, da funcionária lá da mulher, a mulher desceu para passear com os cachorros, né, a criança ficou com a patroa, lá com a dona dentro de casa, e essa mulher deixou a criança sozinha no elevador, a criança saiu do elevador sozinha, pulou a sacada e caiu do prédio. Né? Quem tem responsabilidade pela conduta, obviamente, neste caso, era a mulher que estava com a criança, né? Porque ela, naquele momento, ela era a garantidora, né, da situação, é ela que deveria estar supervisionando as ações daquela criança, uma vez que a criança não é totalmente consciente da situação. Veja, eu não estou dizendo que a criança não tem consciência, ela tem consciência do mundo, ela está acordada, só que ela não tinha consciência de que aquilo era perigoso, ela subir em cima, né, daquela grade, e foi o que acabou acontecendo. Então, conceito de conduta humana, para a gente fechar a aula, tem que ser humana, tem que ser consciente, tem que ser livre e tem que ser intencional. Eu tenho que visar um objetivo, né? Ou então, se eu não visar um objetivo, eu ter ciência de que pode ter alguma consequência por trás, né, daquela situação. Perfeito? Gente, eu coloquei 2 questões, vamos responder ela bem rapidinho, em menos de 1 minuto a gente responde, e daí vocês enviam o questionário para mim, beleza? Só que questão 2, ó. Para poder ser julgada moral e analisada eticamente, a conduta deve ser humana, inconsciente e livre, humana, abstrata e livre, humana, consciente e livre, humana, consciente e obrigatória. Qual que é? Daqui a pouco vocês vão dizer, nossa, o professor coloca tudo C. Na prova presencial, todo mundo vai estudar C. Isso mesmo. Humana, consciente e livre. Né? Deixa eu pegar o link da questão aqui para quem talvez não pegou ainda, 1 minutinho. Daí a gente já encerra aqui o... Então, a conduta para ser julgada moralmente, ó, veja que eu usei o verbo julgar aqui, né? Moralmente a gente julga. Eticamente a gente analisa. A gente só quer compreender eticamente. A gente nunca julga alguém eticamente. Né? Por isso falar em processo de ética na filosofia não faz sentido para a gente da filosofia.
Faz sentido lá para o pessoal do direito, né, lá na Câmara dos Deputados, mas eticamente a gente só compreende e analisa a situação. Quem julga é a moral. Perfeito? Então, nessa questão, para ela ser julgada moralmente analisada, a conduta tem que ser humana, consciente e livre. E questão 3, gente, para encerrar a aula. Pode sim, Eduardo. Tranquilo. Questão 3, fazem parte da conduta moral. Pensamentos, palavras e omissões, palavras, ações e omissões, ações, omissões e coações, sentimentos, ações e omissões. O que vocês acham? O que faz parte da conduta moral? Ah, agora mudou, né? Agora não é mais a C. Exatamente, gente. Uma conduta, a palavra, você falar algo é uma ação, né? Então, né, agora você pensar algo, né? Se eu né, olhar aí para vocês, ou sei lá, vou pegar a Ellen aqui para Cristo hoje, né? Eu pego a Ellen e eu fico pensando assim, gente, eu não suporto a Ellen. Eu não consigo ver essa menina na minha frente, eu tenho vontade de matar ela. Se eu desculpa, ela é só uma brincadeira, só um exemplo. Mas se eu pegar a Ellen, por exemplo, e pensar, se eu simplesmente pensar, isso não faz parte da moral. Eu posso pensar, né, eu tenho o direito de não gostar das pessoas, de ter esse pensamento, eu não sou obrigado a gostar, então eu posso ter, por exemplo, essa questão, não, eu não gosto da Ellen e tal. Enquanto eu penso, isso não é uma conduta moral. Muito diferente se agora, por exemplo, eu chegar para Ellen e falar assim, nossa, Ellen, você é chata, você é isso, você é aquilo. Quando eu estou nesse âmbito aqui, eu estou fazendo uma conduta, e eu posso magoar a pessoa, entende? E daí, nessa situação, né, eu posso responder, né, por exemplo, né, se eu xingar, por exemplo, a Ellen, falar que ela não sabe estudar, falar que ela se comporta mal, que não sei o quê, eu posso responder moralmente pela situação. Diferente, por exemplo, se eu tiver que fazer isso porque o Victor estava lá com a arma e me obrigou. Né, o Victor chegou aqui com a arma para o professor e disse assim, professor, vai lá e xinga ela, senão eu dou um tiro em você. Daí é bem diferente, tá vendo que tem uma coação aqui? Então, se eu tenho uma coação, eu não posso analisar moralmente. Né? E os sentimentos é a mesma coisa, né? Pensamento e sentimento, ele está no âmbito subjetivo, interno, então eu não respondo pelos meus sentimentos, eu respondo simplesmente pelas ações e pelas minhas omissões. Perfeito, gente? Então, era isso que eu queria discutir com vocês, né, para a gente finalizar, então, a ideia da conduta humana, tá? Mandem aí o questionário, quem chegou atrasado, vou deixar o questionário aberto, se vocês quiserem assistir a aula de novo, depois eu estou publicando lá no canal lá do YouTube, fica mais fácil para vocês acessarem, tá? Eu logo posto o link, aí eu vou fazer uma pequena edição aí da aula, eu posto o link. Na próxima aula, então, que é quinta-feira, às 15h, a gente vai começar a estudar o utilitarismo, beleza? Então, daí vocês vão ver que é uma perspectiva ética, é uma corrente, é uma teoria ética sobre moral, né? Então, vocês vão ver que tem toda uma sistematização filosófica sobre como é a conduta humana desde a perspectiva utilitarista, perfeito? Então, vejo vocês.